Meus amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Livro do profeta Isaías, a partir do verso 1. Vamos à leitura, até o verso 3. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava, e me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Nosso irmão Elmer vai nos dirigir a Deus em oração. Amém, Santo Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que se dá a entender através das vidas que nós contemplamos, do denominado crente, justo, salvo, cristão, que essa palavra evangelho, sacrifício, Cristo na cruz do Calvário, é somente para resolver o meu problema futuro. Ou seja, que evangelho, cruz, Cristo só serve na minha vida para resolver o problema que eu tenho no meu futuro, que é salvação. Então, o que temos observado é que dá uma impressão que dentro da conclusão humana, da nossa conclusão humana e não divina, é que se o meu problema futuro, porque a única doutrina talvez que você tenha na sua mente é céu e inferno, e talvez até hoje você tenha ouvido por aí, talvez na sua vida, na sua caminhada dentro de igreja, você tenha ouvido muitas coisas, e a maioria delas é relacionado a céu e inferno, ou seja, o ponto final de tudo. A impressão que nós temos é que uma pessoa que ouve o evangelho da salvação, ele entrega a vida dele para Jesus, ele foi salvo pela graça, ele entendeu que salvação não se perde, então o problema futuro dele está resolvido, e que o seu futuro não tem ligação nenhuma com o seu atual presente.
Ou seja, você acha que a salvação, que você é salvo, não tem ligação com o presente da sua vida. E é nesse contexto de que você pensa, aquela conclusão humana, que você já resolveu esse problema com Deus, e que agora no seu presente, as demais coisas agora da sua vida cristã, pode ser o quê? Negociável. Ou seja, eu posso negociar o meu testemunho, eu posso negociar a bênção que eu recebi de Deus, eu posso negociar a minha conduta, o meu compromisso com Deus, com a igreja de Deus. Então a impressão que nós temos, meus irmãos, é que é o seguinte, que se você já resolveu o seu problema futuro com Deus, o restante na sua vida vai ser um corredor escuro até você chegar lá na luz, e aí você vai manter a sua vida naquele padrão religioso, para que então, quando tudo se resolver, você faça parte daquele povo que vai estar onde? No céu. Parece que a vida cristã, ela está se fazendo em dois únicos pontos: o ponto que você foi salvo e o ponto que você vai estar no céu. Mas eu quero perguntar para você uma coisinha: e o intermediário? E esse tempo agora que você vai passar nesse mundo, como é que vai fazer? Se você entende, por exemplo, que uma criança como o Eric, uma criança como a Ana, a Kemily, a Camille, ela se converte. Você já pensou o dia que a Kemily e a Camille se converter? E aí então, se elas viverem mais 80 anos sobre esse mundo, o estado de salvação dela agora não tem nenhuma ligação com o futuro, porque o meu presente eu posso negociar com Deus. Então eu posso ser um péssimo testemunho, eu posso mentir para Deus, as bênçãos de Deus que Deus tem me abençoado, eu posso fazer o seguinte, porque eu não preciso de fé para ser abençoado, porque o Deus que eu sirvo já é um Deus abençoador. Ele já me abençoou com todas as bênçãos. Ele já fez por mim mais do que eu posso pedir ou pensar. Só que eu tenho dentro da minha vida e do meu coração que eu vou usar a minha fé para que os meus sonhos, os meus projetos sejam realizados através de Deus. Isso não é fé. A fé, ela é que toda a vontade de Deus, todos os planos de Deus sejam realizados através da minha vida. Porque eu quero falar uma coisa para você: Deus não tem compromisso com o seu sonho. Deus não tem compromisso com o que você pensa. Então nós achamos ainda que a nossa fé é para mover Deus. Nossa fé é para mover gente. Sabe por quê? Porque quando chega no final do mês, quando você diz que aquele seu trabalho que foi Deus que te deu, você está lá por causa de Deus, você não precisa de fé para reter aquilo que Ele deu, você precisa de egoísmo. Mas você precisa de fé para ela entregar. Tá bom? Fé não é para que Deus faça e realize os seus sonhos.
Fé é para que você, através da sua vida, todos os planos de Deus sejam realizados. Você quer ver uma coisa? Quando o homem de fé, chamado José, estava lá no Egito, e aí ele chegou no faraó: Faraó, fica tranquilo, porque agora tem um homem de fé aqui, tem um crente trabalhando para o Senhor, e estão dizendo aí que vai ter 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Nós vamos amarrar essa maldição, amarrar esse capeta, e agora vai ser só churrasco, porque só vai ter vaca gorda. Foi isso que ele fez? Pô, louco, estou espantado, irmão. Não foi isso? Hã? Não. Então é o seguinte, faraó: tem um homem de fé aqui agora, tem um crente aqui, e é o seguinte: hora que os 7 anos de vaca gorda estiver acabando, nós acabamos de fazer churrasco, nós vai subir no monte, nós vai fazer um clamor, nós vai ficar de joelho, e aí vai vir mais 7 anos de vaca mais gorda ainda. É isso que aconteceu? Não. O que aconteceu? José deu um ensinamento muito simples para o crente. Você tem que ter fé para viver no dia da vaca gorda, e você tem que ter fé para viver no dia da vaca, e é através disso que Deus vai ser o quê? Glorificado. Tá bom? E então, quando Isaías está falando aqui no capítulo 49, e aí você fala assim: não, pastor, mas esse texto aí, esse texto está falando de Israel, esse texto está falando de Cristo, porque Isaías, ele é o profeta messiânico. O livro de Isaías é o Evangelho de João, do Antigo Testamento, porque a maioria das suas profecias são acerca do Messias, do Salvador, do seu sofrimento e da sua vinda. Então, se Isaías está falando de Jesus, e você está em Jesus, você é para Jesus, você está em Cristo, então ele está falando para quem? Para você, para mim. E então, ele está falando de uma coisa aqui também, meus irmãos, que é a questão de escolha. Tem escolha ou não tem escolha? Tem destino ou não tem destino? Como é que é a história aí? Tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio? É você que decide, é você que escolhe, é você que segue o rumo da sua vida. Como é que é? E aí a pessoa pega essas coisas e faz uma confusão na cabeça dos outros. Porque quando a Bíblia diz aqui, vamos ler de novo o texto, versículo 1: ouvi-me ímpios, escutai-os, vós povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre e desde a entranha da minha mãe. Se Deus chamou você, se Deus chamou você dentro do ventre da sua mãe, qual que é a escolha que você teve? Quem que escolheu você? Foi Deus. E aí nós temos aquele negócio de escolha. Porque quando Deus chegou diante de Adão e falou assim: Adão, aqui está todo o jardim do Éden para você, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai mexer nela, você não vai comer desse fruto, porque no dia que você comer, vai acontecer o que com você? Morte. Então Deus deu escolha para ele? Não. Deus falou para ele não comer. Deus não deu escolha. Quem apareceu com a escolha no ouvido da Eva? O diabo. Sabe quem dá escolha para você? É o diabo. A vida pertence a Deus, e a escolha resulta no quê? Na morte. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você escolher, então hoje você escolhe uma outra esposa, um outro marido,
E aí você vai escolhendo. Porque você tem o quê? Escolha! Mas quando você põe na sua cabeça que você não tem escolha nenhuma, que é Deus que escolhe para você, então você não vai ter o quê? Problema. Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece tudo, Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu deitar, Deus conhece toda a sua necessidade, Deus sabe quem é você, conhece você desde o ventre da sua mãe, desde as entranhas onde você estava. E aí você tem que entender uma coisa: eu não escolho nada. Porque o dia que você escolher, você vai ser que nem quem? O Ló. Aonde que ele pôs a família dele? Dentro de Sodoma aí, Gomorra. Você está vendo o que é escolha? E aí o texto de Isaías diz para mim que Deus, Ele me conheceu desde o ventre da minha mãe, Ele me chamou. E no versículo 3, ou seja, Isaías está dizendo que o servo de Deus, que o povo de Deus tem um propósito e um destino. Se eu perguntar para você, qual que é o propósito da sua vida? Para que você existe? Qual que é o propósito da sua existência? Fala para mim, eu quero que você pense. Eu quero que você use aquilo que Deus tem colocado dentro da sua mente. Qual é o propósito da minha vida, Senhor? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Por que eu estou sentado nesses bancos aqui dessa igreja? Perdendo o meu tempo ouvindo esse camarada aí? Qual que é o propósito da sua vida? Porque aqui no texto de Isaías diz que o povo de Deus, o servo de Deus, tem um único propósito e um único destino. Final do versículo 3: glorificar o nome de Deus. Eu não tenho outro propósito e nem outro destino na minha vida. O único propósito da minha existência, é glorificar o nome de Deus. Eu não tenho outro propósito, eu não tenho outro destino. Porque isso é o destino e o propósito de todo filho de Deus. E se você não entender isso, e se você não compreender essas coisas, e se você não se submeter, abra sua Bíblia no Salmo 49. Salmo 49. Versículo 20. Se você não entender isso, e se você não compreender isso que vem de Deus, o salmista no Salmo 49, versículo 20, ele escreve assim: o homem que está em honra. Pensa no homem mais honrado da cidade do Oriente, aquela pessoa onde ele passa, ele chama atenção, ele é a maior autoridade, onde ele chega, todo mundo quer chegar perto dele, quer cumprimentar ele, bate palma para ele. Um homem honrado. Continuação do versículo: e não tem o entendimento, vírgula, é semelhante ao quê? Isso. Mas por que o salmista está dizendo que ele é semelhante aos animais? Porque simplesmente este homem sem o entendimento, sem propósito e sem destino na sua vida, ele só tem um senso do que? De sobreviver. O que os animais têm? Senso de sobrevivência. Senso de sobreviver.
Se você não entender, se a sua vida não tem destino, não tem propósito, você só cria um senso de sobreviver nesse mundo. E aí você vai ter um instinto, e não um destino e um propósito. Você só vai ter um senso de sobreviver nesse mundo. Eu vou estar preocupado, como Jesus disse, com o que? Com o que? Com o dia a dia? Isso é instinto de sobreviver. Isso não é destino e propósito. Então você não entendeu nada ainda. E o que Isaías está dizendo é que o povo de Deus tem um destino e um propósito. Eu quero perguntar para você qual que é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é o quê? Trabalhar, 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 trabalhar. Só isso? Porque você tem a preocupação de sobreviver. Só isso. O seu destino é o quê? E o seu propósito? É estudar para ficar bem famoso? Isso você não precisa de fé também, tá bom? Isso você só precisa de perseverança, muita força de vontade, muita astúcia e muito trabalho. Porque tem muita gente aí que consegue tanta coisa e não precisa de fé. Mas para você chegar ao entendimento da palavra de Deus e entender o que é fé, o que é destino e o que é propósito, aí sim. Porque senão a sua vida, presta bem atenção no que eu quero falar para você. Eu quero que Deus toque no seu coração nessa noite. Porque dá a impressão que se eu já resolvi o meu problema futuro, o meu presente, eu posso fazer o quê? Negociar. Então quer dizer que o meu presente, ele não tem ligação nenhuma com o futuro. Está errado. Por que você acha que Jesus passou algumas horas na cruz e 3 anos e 5 meses e 29 dias ensinando os seus discípulos como eles iam viver nesse mundo? Então eu quero perguntar uma coisa para você. Você já tem um destino e um propósito? E qual que é o propósito dos filhos de Deus? Glorificar o nome de quem? De Deus. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, porque senão nós vamos ter somente um instinto de sobreviver. Efésios 5, a partir do verso 15. E aí você vai ver mais uma vez Paulo escrevendo e falando sobre o verbo andar. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como? Então quer dizer que tem uma ligação agora da sua vida de salvo com a sua futura salvação. Então, o que Paulo está dizendo? Vede prudentemente quando você anda. Porque senão eu vou ser como as demais pessoas desse mundo, que chega lá no psicólogo e ele está com crise de existência, porque ele não sabe quem ele é, o que ele é e por que ele existe. Crise de existência. Mas quando eu entendo que
é seguir para frente, é avançar para o alvo, é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé, nem que eu morra no meio do caminho e o meu corpo fique estendido mostrando para frente, que quando uma dessas crianças tropeçar nos meus ossos, elas vão dizer assim: o pastor Maurício tinha um destino e um propósito, e o propósito dele é Cristo e glorificar o nome de Deus. Porque senão a sua vida cristã vai ser um desastre. Capítulo 5. Remindo o tempo, por quantos dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de quem? Do Senhor. Ontem tinha um rapaz lá, o senhor, na igreja de Pompeia, e desde quando eu conheço ele trabalha com caminhão andando das estradas fora, longe. Última vez ele ficou 3 meses fora de casa. Quando ele voltou, ele achou que ele tinha ganhado bastante dinheiro. Não passou uma semana, o motor do caminhão fundiu. Aí nós vamos descobrindo, no nosso entendimento pequeno, que o que vale a pena na nossa vida não é o quanto que eu vou ganhar, mas é qual o propósito e o destino dela. Então, quando acabou o culto, e ele estava sozinho lá, sentado, antes de sair, ele disse assim: pastor, agora eu vou ficar aqui por perto. E como eu ouvi hoje a palavra de Deus, eu tenho um destino e um propósito. Eu quero ficar aqui na igreja, com a minha família, eu quero vir no culto. Porque eu descobri, pastor, que eu estava com o instinto de sobreviver. A vontade do Senhor. Versículo 18: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. 1 Pedro capítulo 2. Pedro capítulo 2. Quando Pedro vai falar do povo de Deus, ele diz assim: mas vós sois a geração eleita. 1 Pedro 2, versículo 9, versículo 10. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para a fim de. Então, Pedro está dizendo: o povo de Deus, a nação santa, o sacerdócio real, ele tem um fim, para a fim de.
para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Ou seja, meus irmãos, o povo de Deus só tem um propósito, e eu quero ter esse propósito, e eu vou ficar no propósito, no meu destino, e eu nunca quero ter escolha, porque nós temos escolha para muitas coisas, para fugir, para negar, para correr. Para que você quer escolha? Porque quando eu acho que eu tenho escolha, então a vontade de Deus para mim já está descartada. E a Bíblia diz que o povo santo de Deus, quando Jesus no Sermão do Monte começou a falar sobre a natureza dos filhos do reino, no capítulo 5 ele diz assim: vós sois o sal, a luz, e para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem quem? O vosso Pai que está onde? No céu. Nós somos tão equivocados, meus irmãos, que nós esquecemos de olhar a Bíblia quando Jesus está ensinando a oração: seja feita a tua vontade, assim na terra como é. Mas quando eu tenho escolha, aonde fica a vontade de Deus? Nós teríamos escolha se Buda levasse para o céu, se Maomé salvasse, se os santos e as religiões fossem caminho para o céu. Então nós teríamos escolha, porque todos levariam ao mesmo destino. Mas quando eu tenho que Jesus diz assim: eu sou o caminho, então eu não tenho escolha, porque eu só tenho um caminho, então eu só tenho um destino. E qual que é o propósito e o destino da sua vida? Para que você vai viver nesse mundo? Como que essas duas meninas e o resto desses meninos vão viver mais 70 anos em cima desse mundo? Você já parou para pensar como é que o Eric vai viver mais 50, 60 anos em cima desse mundo? O Rafa, o Bruno, a Ana, a Laura. Como é que os nossos filhos vão viver sobre esse mundo? Você já parou para pensar? A Camille, a Kenny. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu tenho um propósito e um destino. Atos dos Apóstolos 23. O apóstolo Paulo, no capítulo 20 de Atos, ele já diz para os irmãos que importa que ele cumpra com alegria a carreira que lhe foi proposta. Ou seja, esse homem tem certeza do seu propósito e o seu destino. Capítulo 23 de Atos, versículo 1. Então reuniram ele, colocaram todos o conselho dos religiosos diante dele, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse-lhes: varões e irmãos,
irmãos, até o dia de hoje eu tenho andado diante de Deus com toda a boa, o quê? Consciência. Então, traduzindo isso aqui em miúdos, Paulo está dizendo assim: eu quero falar para vocês que eu tenho um propósito e um destino. Todos aqueles homens podiam olhar para Paulo e dizer assim: aí está um servo de Deus. Porque a salvação que Paulo tem de Cristo é tão grande na sua vida, o seu propósito e destino vai ser cumprido a cabo na sua vida, que ele traduziu isso na sua maneira do quê? De vida. Então qual que é o seu propósito, o seu destino? Será que a pessoa vai olhar para você e vai ver em você um filho de Deus? Como é que vai ser? É por isso que ele diz aos Gálatas: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho que me amou e se entregou por mim. A tradução da vida do povo de Deus é uma só, é um propósito e um destino: glorificar o nome de quem? De Deus. Gálatas capítulo 1. E quando ele estava preso, então foi o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, o rei Agripa foi lá com sua esposa Berenice. E então Paulo, pregando a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, e todos aqueles presos que estavam ali junto com ele, todas aquelas pessoas importantes, Paulo diz assim para eles. Aliás, Agripa diz: quase me persuades a ser um cristão. Mas aí então Paulo responde para eles: eu queria, rei, esse não está em Gálatas 1, tá bom? Eu estou só mencionando para você. Eu queria, ó rei, que todos os que me ouvem aqui nesse momento agora fossem do jeito que eu sou, menos as cadeias que estão me prendendo. O Filho de Deus, o servo de Deus, ele vai glorificar o nome de Deus, mesmo atado às algemas. Porque o propósito e o destino da sua vida é só um só: glorificar o nome de quem? De Deus. Você tem outro propósito, outro destino na sua vida? Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha... Você tem escolha aí? É? Tem gente que acha que tem escolha. Só sou para fazer coisa errada. Só pode. Me separou e me chamou pela sua graça. Versículo 16. Presta atenção na Bíblia. Revelar seu Filho em quem? Em mim. Porque esse homem tem um propósito e um destino.
a revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei a carne e nem o, porque ele não tinha escolha. Eu não fui consultar o parente. Eu não fui consultar minha carne para ver se isso é bom ou se é ruim. Versículo 23. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. Versículo 24. Eu quero que você leia em voz alta. E glorificavam a Deus a respeito de quem? Qual que é o propósito do ensino da sua vida? Fala para mim. Fala para mim, meus irmãos. Qual que é o propósito seu? Qual que é o seu destino? Você vai ter um instinto de sobreviver? Ou você vai fazer como Isaías diz? Isaías diz que no versículo 2, nós somos uma flecha que Deus colocou na sua aljava. Você é a flecha, o arco ou o arqueiro? Eu sou a flecha. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o arqueiro é Deus. E como diz em Isaías capítulo 30, mesmo quando Deus me der pão de angústia e águas de aperto, quando eu tiver uma situação difícil, vai haver então as escolhas, a direita e a. Mas aí ele diz lá em Isaías capítulo 30: e haverá uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Ou seja, a flecha não vai para onde ela quer, ela vai aonde o arqueiro a destina. Então o servo de Deus, ele está aqui não para existir, porque viver não é existir. Porque tem muita gente que está pensando que viver é existir. O povo de Deus só tem um propósito aqui nesse mundo: glorificar o nome de Deus. Segundo Timóteo, nossa última referência, capítulo 4. Segundo Timóteo, capítulo 4. Versículo 18. 17. Mas o Senhor me assistiu e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios a ouvissem. Eu tenho um destino e um propósito. E fiquei livre da boca do leão. Versículo 18. O Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja o quê? A glória.
para todo o sempre. Amém. Qual que é o propósito e o destino da sua vida? Glorificar o nome de Deus. No dia 28, sábado, se Deus assim nos permitir, nós vamos realizar o batismo do Gabriel, um menino de 10 anos, que aceitou Cristo, que veio pedir o batismo, que sabe de salvação, e já entendeu qual que é o seu destino e o seu propósito. E se Deus tocou no seu coração, através do Espírito Santo de Deus, para chamar você ao entendimento, o princípio é entender a vontade do Senhor. É fazer as coisas com entendimento. Não é a pessoa ser batizada sem saber se é salvo, ser perdido. Não é isso. É a pessoa ir lá se batizar porque ele já tem certeza que ele é um salvo. Ele já sabe de salvação. Ele já entregou sua vida para Cristo. Ele já entendeu que o seu propósito, o seu destino é glorificar o nome de Deus. E haja o que houver, nem que seja a última coisa que nós vamos fazer nesse mundo, meus irmãos, o nome de Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e mais uma vez vamos orar ao nosso Deus. Bendito és tu, Senhor, o eterno Deus, santa é a sua palavra. O seu nome, Senhor, é perpétuo para todo sempre. E queremos, Senhor, te agradecer pela sua palavra que vem falar ao nosso coração e nos instruir, Senhor, em toda a sua justiça e verdade. Fala conosco, Senhor. Trabalha, Senhor, na nossa vida, para que possamos mesmo, Senhor, traduzir a nossa vida, Senhor, enquanto neste mundo, para um único destino e propósito: glorificar o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, para todo sempre. Peço que o Senhor esteja abençoando essa semana que se inicia. Peço, Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada uma destas almas que estão aqui nesta noite. Peço, querido Deus, que o Senhor cuide dos enfermos e dos necessitados. E também, Senhor, por todas as almas que não vieram essa noite, peço que o Senhor tenha misericórdia de cada uma delas. Santo Deus, despede-nos, Senhor, com a sua paz, que através do teu Espírito Santo, cada coração, cada vida aqui, Senhor, seja movida a compreender e a entender qual é a vontade do Senhor, movida, Senhor, a compreender o seu destino e o seu propósito. Não nos deixe, Senhor, e não permita que estas almas vivam neste mundo sem, Senhor, entender qual é o propósito da sua vida. Mas eu peço, Senhor, que a sua misericórdia recaia sobre todas as almas que estão aqui. E é em nome do seu Filho amado Jesus, aquele que reina e vive para todo sempre, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, é que nós queremos te agradecer, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai Celestial. Meus queridos, que Deus abençoe a todos e vão em paz, com a graça de Deus.
Amém.